Olá, vamos falar que nós devemos arregaçar nossas mangas espirituais na família. Amém? E se encontra aqui em 2 Coríntios 10:4, que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Amém? Pois é. Vamos arregaçar nossas mangas espirituais na família. Não ache que sua família é a pior da terra. Não ache que não tem jeito para sua família. Reaja. Lute pela sua família. É hora de lutarmos com as armas espirituais. É hora de orar, de jejuar, de profetizar, de ensinar, de cuidar, de arrancar nossa família das mãos dos demônios, nossos pais. Não é só os pais que têm a obrigação de lutar pela família, não, os filhos também, não importa que idade tenha, os filhos, os irmãos, as irmãs, o marido, a esposa, todos juntos lutando, arregaçando, é hora de trabalhar. Já passou o tempo de trabalhar pela família. Usar as armas espirituais, que elas são poderosas em Deus. Elas não falham, mas elas sozinhas elas não vão fazer nada. As armas sozinhas elas são armas, mas não tem poder para nada. É necessário que você, pai, você, mãe, você, esposa, você, filho, você, irmão, você, irmã, lute pela sua casa. E eu vou contar um testemunho que aconteceu na minha vida quando criança. Eu tenho muitos, mas eu vou contar esse. Ainda não contei esse, eu vou contar esse. E que na minha casa fazia o culto doméstico, na minha casa meus pais, nós éramos de igreja batista tradicional, mas não conhecia sobre esses textos, não se falava o sangue de Jesus, não se falava, falava de Jesus Salvador, cantava, tinha muitos louvores, mas não sabia guerrear, não sabia arregaçar manga para lutar pela família, lutava para ter o pão cotidiano, lutava para ensinar os bons princípios, lutava para ensinar a fazer as tarefas dentro de casa, as tarefas da escola, lutava, essas coisas, graças a Deus, meus pais foram maravilhosos em Cristo. Mas não sabia lutar, como nos tirar das garras de Satanás, como eles também saíram da garra de Satanás, não sabia lutar pelo casamento. Minha mãe não sabia como lutar pelo casamento, não sabia como vencer aqueles demônios que perturbavam meu pai no casamento, de prostituição, de adultério. Enfim, não sabia quando tinha problemas financeiros, eu não via orando, repreendendo, buscando. Não estou culpando eles, que não é fácil. Mas hoje eu adulta, hoje eu já não sou mais uma criança e tenho aprendi com as experiências também da minha casa. Então, quando eu era criança, na minha casa nós tínhamos, como todas as pessoas têm, mas nem todas se dão conta. Nem todas as pessoas percebem que estão em uma guerra espiritual, que estão em uma batalha espiritual, que os demônios não param de perturbar as famílias, de querer destruir os filhos, os pais, e a aflição e levanta situações constrangedoras, de brigas e tudo mais, e não sabe como reagir, não sabe como contra-atacar, não conhece o texto da palavra que fala, não conhece as armaduras de Deus, não sabe usar as armaduras de Deus, e os sofrimentos na minha casa, eu enfrentando os demônios, e que eu era tímida, eu ficava com medo, os demônios diziam que se eu falasse o que ele estava que eu falasse essas coisas, se eu contasse que ele perturbava, que me matava, e eu tinha medo, me pelava, e eu também não queria nem tocar no assunto, o medo era tão grande, eu já imaginava chegar de noite, eu já imaginava chegar a hora de dormir. Embora a minha família é grande, nós somos 10, nós éramos 14, mas somos 10, 11 com o meu outro irmão, filho do meu pai, e ali nós tinha o quarto das meninas, o quarto dos meninos, e aí os quartos dos pais, tá bom. Então minhas irmãs, eu dormia com minhas irmãs.
mas nem a presença das minhas irmãs. Elas dormiam, deitavam, dormiam, algumas também tinham experiência, mas cada uma enfrentando suas lutas. Tristeza, angústia, opressão, medo, terror. Tinha medo da escuridão, medo de apagar a luz, medo de tudo. E eu fazia xixi eu fazia xixi na cama, mas não fazia porque eu queria. Eu ficava com tanto medo de levantar para ir fazer xixi, que eu já não estava mais aguentando guardar. E aí, com o cansaço da luta, do medo, de tudo, de estar debaixo da coberta sufocada com medo, terminava eu dormindo e ali eu esquecia que estava dormindo e sonhava. Acontecia sempre assim, que eu sonhava e estava fazendo xixi, terminava fazendo xixi mesmo, que não dava para guardar mais a urina. Enfim, então eu ficava com vergonha, acordava com vergonha dos meus pais, porque eu ia reclamar e eu já tinha entendimento que ali não era certo. E eu não tinha coragem de contar como os demônios me oprimiam. De madrugada, uma mão grande assim de homem batia, assim, um demônio, a mão de demônio, grande, assim, com o dedo assim, ele batia na minha mão, eu acordava e ficava com medo. Então eu tinha medo de contar aos meus pais, eu não sabia, eu nunca tinha visto eles. Minha mãe expulsava demônio, mas eu não era muito assim, se conversava muito sobre a batalha espiritual. Não se conversava muito, não se conversava, minha mãe não ficava, eles não conversavam certas coisas com a gente, e também eles não sabiam muitas coisas espirituais. Bom, e aí quando foi um dia, eu já não estava aguentando mais, eu fugia de casa, eu fugia de casa. Eu fugia para ir brincar, eu fugia para ir para a porta, eu fugia para ir para a praça, tinha uma praça perto da minha casa. Eu fugia e ficava sentada lá, triste, no sol, angustiada. Não ficava conversando quando não tinha ninguém na praça, eu ficava ali, até quando as perturbações aliviavam e aquelas opressões, medo, pânico, terror, pavor. Aí eu voltava para casa triste. Aí depois eu ia me animando, ia brincando com meus irmãos, brincando no quintal, subia em uma árvore, brincava, pegava uma fruta, ia, mas já imaginava quando chegava de noite, porque a turma, todo mundo dormia e eu ficava com medo do escuro. Todo o som que eu ouvia, o diabo, os demônios me atormentavam, ele sabia que eu tinha medo, ele me botava medo e eu tinha pavor, eu tinha paura. Bom, então, quando foi um dia, eu já não aguentando mais essas opressões do mundo espiritual, eu não tinha ninguém para compartilhar, eu não sabia compartilhar. Eu tinha medo, como eu já disse, medo de compartilhar. E também não tinha essa confiança. E eu também não sabia quem podia me ajudar. Não tinha ninguém que pudesse me ajudar. Muitas e muitas vezes eu corria para a cama dos meus pais. Muitas e muitas vezes, mas não pense. E quando eu ia para a cama do meu pai, gritava, ficava gritando, chamando meu pai, chamando mãe, minha mãe, chamando meu pai. E às vezes eles acendiam a luz, mandavam eu ir para lá, eu ia para a cama deles. E muitas vezes eu saía gritando e ia para a cama deles, eles estavam lá dormindo e eu ficava no meio deles assim. Aí eles viravam para o lado, ia dormir, o outro virava para o lado, ia dormir. Eu continuava me sentindo sozinha, continuava me sentindo desamparada, continuava me sentindo apavorada, os mesmos medos, o mesmo terror, ouvindo sons eu tinha pavor à guerra, ouvia sons de guerra, eu tinha medo de índios, ouvia sons de índios, de guerra com índios, eu tinha o demônio, os demônios me perturbavam de tal maneira. E nesse dia aí não foi diferente, eu tinha feito xixi, fiquei com a vergonha, era menina. Aí saí da cama assim umas 10 e pouca, porque eu não conseguia dormir cedo, não conseguia pegar no sono cedo, eu tinha problemas de dormir, problemas sérios de dormir, eu tinha distúrbio do sono, tantas perturbações. E aí eu vi minha mãe lá e uma angústia muito grande, que eu não estava aguentando ficar dentro de casa, eu sentia a presença de demônios dentro de casa. Eu via demônios, eu ouvia pisadas, eu ouvia gargalhadas, eu ouvia como se tivesse uma corrente e alguém preso, arrastando, eu ouvia um grito. Ai, eram muitas perturbações. E aí eu saí do quarto, toda com a roupa toda de urina, assim, mas não estava molhado, mas estava fedendo a urina, né? O mau cheiro de urina, o cabelo sem pentear, não escovei dente, não tomei café, e saí assim,
Não falei nem com minha mãe que ia sair, nem perguntei a ela se podia sair. Menina, aí abri a porta assim, angustiada, eu estava desesperada, o demônio me mandando sair, me perturbando para eu sair dentro de casa. Eu não aguentava ficar dentro de casa. Isso levou muitos anos, até já ficando a mocinha e eu continuando com esses problemas, mas deixa eu terminar essa história. E aí saí, puxei a porta, para minha mãe não ver, para não me reclamar, para não me chamar, porque eu não estava aguentando nem ficar aí, eu não queria dizer a ela que eu não estava, eu não sabia dizer para ela, não ia dizer a ela que eu não, como é que eu estava, que eu não estava bem, que eu estava daquele jeito, não sabia nem explicar o que eu tinha. E aí fui para a casa de uma vizinha que morava em frente, uma vizinha que era uma colega minha, os pais, a família morava em frente, e ela era professora, a mãe dela, o pai trabalhava em outra cidade, de tempo em tempo vinha, e eu queria eu não queria ficar em casa. Eu não queria ir para casa de ninguém, eu queria que eu fosse liberta, que eu fosse restaurada daquela aflição. E meus pais não sabiam lidar. E eu também, quando eu gritava, que a gente chorava, quando eu gritava de medo, que eu assustava, o coração disparando, eu ouvia, ou senão eu tinha sonhos horrorosos, pesadelos. Eu era muito atormentada, eu digo que eu era muito endemoniada, muito mesmo. Aí eu fugi, fui para casa aí bati lá, aí a empregada foi, abriu a porta e, como eu disse, eu não tinha costume de ficar aí nas casas dos outros assim, eu só ia fugindo mesmo. Quando eu fugia para mim sair dentro de casa, porque eu não suportava a presença dos demônios ali em casa. Eu não sabia que era demônios, eu sabia que não prestava, mas não sabia que era demônios. E aí, tá bom, aí fui, entrei, e fui descalço. Eu me lembro que estava fazendo sol, o chão estava quente, mas eu preferia, de estar enfrentando aquilo, eu pensava que fugindo de casa eu ia fugir dessa angústia, fugir desse problema, fugir da opressão, do espírito de pânico, de terror, de pavor. Eu pensava, toda vez que eu saía sempre com com esse mesmo pensamento, que era para eu ser livre, para eu... Achava que só estando dentro de casa era pior. E realmente era pior. Mas pior também era que eu ia para a casa de pessoas que tinham uma vida, que não eram salvas, que não eram pessoas que tinham a vida com Cristo, que não podiam me ajudar e também eu não falava com ninguém. Aí fui para a casa da minha colega estava estudando, a professora não estava lá, mas a empregada estava, a família estava. Eu fiquei por lá, sentada, com vergonha, que estava com os cabelos sem pentear e com a roupa fedendo a urina. Eu estava pouco me importando, isso não era mais importante do tanto que eu estava angustiada. E ali fiquei, aí quando foi mais tarde, demorou um pouquinho, a empregada fez um lanche, serviu minha colega. Mas quando eu cheguei lá, eu, apesar de estar tão atormentada, tão endemoniada, eu senti na casa um frio muito gelado. Eles eram um povo que não eram cristãos, que nunca ouvi da boca deles falar de Jesus. Também não frequentava muita casa, mas minha colega, quando ela ia lá para a porta lá de casa, a gente conversava, e na escola, eu nunca tinha ouvido eles falar no nome de Jesus, nem no nome de Deus. E eles eram um povo que não eram cristãos, eles invocavam outros deuses, eles invocavam os demônios, e a casa tinha uma presença de geladeira, a casa toda aparecia um vento frio, e eu entendi que ali era uma coisa ruim, só fiquei, como eu tinha medo, então eu preferia ignorar, e também porque eu não ia falar, eu também não sabia expressar, verbalizar o que era aquilo, e ali, ao invés de eu sair para fugir da minha casa, fugir dos meus problemas, fugir da luta espiritual, porque eu não sabia, realmente eu não ia saber lutar mesmo, eu não ia saber. Os demônios me atormentavam, eu não ia saber me sair dele. Ninguém sabe sair deles, ainda mais criança. E ali eu senti aquele vento frio, aquele gelado, e eu olhei assim, de onde estava vindo? Era o sol. Por que estava aquele gelo? E continuou aquele gelo, e eu me sentindo mal, e aquele
aquele ambiente gelado. Lá não tinha ar-condicionado, lá não tinha ventilador, não estava ligado nada disso para dizer que foi isso, e também não tinha. Poderia ter ventilador, mas ar-condicionado não tinha. E ali eu passou, eu fiquei com tanta vergonha, eu estava ali toda acanhada, eu estava ali todo tipo de vergonha eu estava. Não conseguia nem conversar direito, e ali ela estudando, a gente ficou, tentei conversar um pouquinho, brincar, mas eu não tinha nem força para brincar, não tinha força para compartilhar nada, né? Fiquei calada, eu não vou ficar abusando você, não, vou ficar quieta. Mas só Deus sabe como eu estava em tempo de sair louca, só Deus sabe como eu estava angustiada, só Deus sabe que eu queria chorar, eu queria estar em um lugar onde me socorresse, onde não. Eu queria que me libertasse, mas eu não entendia nem dizer isso. Aí quando eu percebi que estava chegando perto de 11 horas, já não era mais hora de estar nas casas dos outros, eu ficava com vergonha. Aí eu já vou, não, já vou. Ela também ia tomar banho para ir para a escola, eu também tinha que ir para casa. E enfim, sabe, todas as vezes que eu fugi, os demônios me mandavam sair de casa, me angustiava por sair de casa. Eu fugia. E nas casas que eu ia, que era quando eu ia, ou ficava sozinha ali na praça, às vezes chorava, e ouvindo coisas que os demônios me falavam, e eu não sabia, meu Deus, como me proteger. Sabe, eu levei anos e anos, fugindo. Anos e anos fugindo de casa, meus pais reclamando, eu ficava com vergonha, eu fiquei já relaxada, já não me importava quando eles reclamavam, não respondia, mas ficava angustiada porque eu não queria estar saindo de casa, eu não queria estar fugindo, eu não queria ficar nos cantos tristes, eu não queria estar nas casas de ninguém. Às vezes, é claro que tinha umas amiguinhas para a gente brincar, correr, jogar bola, essas coisas. Mas muitas e muitas vezes, na maioria das vezes que eu fugia de casa, eu fugia porque eu não suportava o ambiente espiritual. Porque eu saía de casa, fugida, e as pessoas que eu tinha acesso, que eu podia ir na casa, que eu podia ir, às vezes até na casa de uma tia, de um parente ali perto, eram pessoas que não tinham autoridade, não eram pessoas que eram cristãs, não eram pessoas que entendiam o mundo espiritual, não era ninguém que entendia do mundo espiritual, e muito menos eu não falava. Mas o que eu quero dizer? Aqueles demônios que estavam nos lugares onde eu ia fugindo, aumentava os tormentos da minha vida. Aumentava. Eu ficava mais perturbada, mais doente da alma, mais deprimida, mais com depressão, mais com revolta, mais com tristeza, mais com angústia, e não dormia direito, e quando eu acordava não rendia muito. Tinha vezes que sim, porque eu ia brincar, e aí tinha época que passava, eu conseguia brincar e tal, mas tinha épocas que era muito complicado. Sabe, eu não sabia, minha família não sabia arregaçar as mangas para lutar por mim. Foi tanto que alguns anos, uns 10 anos antes da minha mãe morrer, mais ou menos, por aí, ela morreu há 5 anos atrás. E ela sonhou, um dia eu estava muito mal, deprimida, com depressão, e estava sempre fugindo, porque eu não conhecia Jesus como aquele que me curava, que ele podia me curar do medo, do pânico, do pavor, dos demônios, me libertar dos demônios. Eu não sabia, mesmo depois de adulta eu também não sabia compartilhar muito. Depois, já ficando mocinha, depois que eu fui aprendendo a soltar, porque eu tinha medo, mesmo já ficando adolescente, ficando mocinha, eu ainda passava esses processos. E aí foi muito terrível. E eu quero lhe dizer, ao invés de eu melhorar, quando saía eu piorava. Porque não tinha ninguém abaixo de Deus.
que eu pudesse falar o que estava acontecendo comigo. Então, eu quero trazer essa palavra para você. Lute pela sua família. Lute com as armas espirituais. Não fique pensando que porque são crianças, porque estão brincando, que não tem problemas espirituais, que os demônios não perturbam. Não fique pensando, porque eu ia para a igreja, eu cantava, eu participava dos cultos, eu amava estar na igreja, eu levava minhas colegas para a igreja, mas isso daí não eliminou as lutas que eu passava, não eliminou os demônios, não eliminou o que ele fazia comigo, não eliminou as opressões, as mentiras, os medos, os tormentos, as acusações, as condenações e o pavor do inferno. Eu tinha experiência, eu nunca tinha visto o inferno, mas eu sentia a presença do inferno. Eu quase todo dia eu tinha medo do inferno. Eu tinha experiências de entender que existia o inferno. E eu tinha pavor de morrer, tinha medo de morrer, tinha medo de dormir e não acordar. Eu tinha vezes que eu não dormia porque o diabo dizia que eu ia morrer dormindo. Que eu ia dormir, eu ia morrer, que se eu fosse dormir eu ia morrer. E eu tinha pavor. Tempos depois falei com minha mãe assim, então minha mãe sonhou. Ela sonhou que me viu, eu criança, no joelho de meu tio. E meu tio, um dos tios que ela não conhecia quem era. Ela sabia que era um tio dela, que ela não sabia quem era. Era um tio desconhecido que ela não sabia quem era. E eu estava, era menina, tinha mais ou menos 5 anos, eu estava no joelho dele, me segurando assim com os joelhos, e ele tinha uma sandália de couro, e ele me batia muito em todo o meu corpo, me batia que estralava. Ela via, ficava apavorada. Ela não tinha coragem de me tirar da mão do suposto tio, que não era meu tio, do suposto tio. Ela não tinha coragem porque essas criações que tem coisa que a pessoa não pode nem falar, que entende que é uma falta de respeito, mas eu era filha dela. E ele era um suposto tio. Quer dizer, eu estava presa nas garras de um espírito familiar. E aí ela falou comigo. Minha mãe, quando acordou, ela falou comigo, olha, eu sonhei até com você assim, assim. Naqueles dias eu estava deprimida, com alta depressão, por conta dessas coisas que já vinham acontecendo na minha vida. Então, você arregace as mangas e vá lutar espiritualmente para a sua casa, lutar pelo seu marido, lutar pelo seu casamento, lutar pelos seus filhos, pelos seus irmãos, lutar. Não fique esperando as pessoas falar, não. Vá lutar em oração, vá usar as armas poderosas de Deus, oração, jejum, vigilância, orar em línguas, falar a palavra, ensinar, profetizar, usar os dons, se deixar ser usado por Deus, para Deus te usar nos dons para revelar. E foi uma luta muito grande, que nessa ministração eu não vai dar tempo de contar, que eu já vou estar encerrando. Mas arregace as mangas espirituais. Não fique esperando cair do céu as libertações na sua casa, não. Não fique esperando cair do céu a restauração do seu marido. Não fique esperando cair do céu. Não entregue seu marido para outra. Não deixe que o diabo use outras pessoas, outras mulheres para tirar seu marido de sua casa, nem sua esposa, nem seus filhos, com falsos amigos, com as ideias erradas nas escolas, nos ensinamentos malignos. Não! Seus irmãos, você está vendo seus irmãos nas drogas, está vendo seus irmãos na prostituição, está vendo seus irmãos caídos, suas irmãs caídas, o casamento da sua família, dos seus parentes, e você deixando ir. Não, arregaça as mangas, vá lutar espiritualmente, porque se eu conhecesse Jesus como eu conheço hoje, e como de fato eu tenho sido abençoado, e tenho abençoado famílias e famílias e famílias, casamentos têm sido restaurados, eu não tinha sofrido tanto. Mas, por outro lado, a palavra de Deus, todas as coisas, sabemos que, em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Então, eu tenho esse texto entendendo que Deus permitiu para que eu aprendesse o mundo espiritual. Hoje eu entendo, eu luto pelas famílias, eu conto experiências,
viu? Eu conto coisas que aconteceram comigo, aconteceu na minha casa, das quais eu sei que tem muitas coisas. E hoje, quando a gente se reúne, que às vezes a gente lembra e a gente vai compartilhar, cada um vai contar coisas que passou também. Por quê? Porque não sabíamos, ó, meus pais não sabiam arregaçar a manga e lutar. Nós não sabíamos arregaçar a manga e dizer para Satanás, aqui você não fica, eu vou para o jejum, vamos para o jejum, vamos para a oração. E eu não vou lhe mentir, não. Foi difícil, mas Jesus me deu a vitória. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Vamos orar pela sua família. Agora, arregaça as mangas espirituais, tira a preguiça, bota a preguiça do lado e vamos obedecer ao Senhor. Senhor Jesus, aqui intercedo pela minha casa, pela minha família. Não concordo que o inimigo esteja tripudiando na minha casa. Não aceito que minha família seja destruída. Por mais que as armas do diabo se pareçam que são poderosas, elas não são poderosas. Poderosas são as de Deus, que destrói as fortalezas do diabo, as mentiras, os enganos, as artimanhas de Satanás, o agir, as prisões, os pânicos, os pavor, as paúras, medos, revoltas, confusões, inseguranças, incredulidades, sonhos, terrores, pesadelos, confusões, entendimentos errados, distúrbios do sono, inimizades, todo tipo de briga, de confusão dentro de casa, sai, eu te repreendo em nome de Jesus. As portas do inferno não prevalecem na minha casa. Seja você crente ou descrente, se você não é crente, é hora de você chamar por Jesus. Se una aqui comigo e vamos orar. Eu repreendo aonde o demônio tem se escondido nos quartos, nas camas, no dormir, no sono, onde tem operado nos telhados, onde tem se manifestado como vultos para enganar as pessoas, que se for um vulto, não foi nada, foi sim, é demônio. Ele sai em nome de Jesus do seu quarto, saia da cama, saia do seu relacionamento, saia do seu marido, saia da sua esposa, saia de trás dessa criança, saia, está fazendo seus filhos brigar, xingar, ficar conversando com um amigo invisível. Nem amigo invisível não, são demônios que estão ali dando dica, mentindo, ensinamentos, trazendo confusão, heresias, trazendo apostasia, e ensinando a revolta, ensinando a ser rebelde, ensinando a ser mentiroso, fazendo com que dêem de repente para sair de casa. Olhe, Satanás, a família foi instituída por Deus e Deus não fez nada falido. As armas dele são poderosas para demolição. Não é só destruir, demolir as armaduras, armadilhas, as fortalezas do inferno. Fortalezas do inferno, eu te repreendo. Eu te repreendo em nome de Jesus. Larga essa casa, larga este marido, larga essa esposa, larga esta mente. Você que está colocando espírito de loucura nesta mulher, você que está colocando espírito de loucura, de insônia, de perturbação, de pânico, de terror, mentiras. Você está colocando mentiras sobre o marido dela, sobre os filhos dela. Você está colocando engano, encantamento. Eu te repreendo em nome de Jesus. Largue as casas, saia com seus vícios, com suas mentiras, suas ladainhas, suas confusões, viu? Você está colocando medo no quarto, as pessoas não podem nem entrar no quarto, não podem entrar dentro de casa, fazendo as pessoas sair dentro de casa em que não se sente bem. Você está repreendido em nome de Jesus. Larga essa casa, larga essa família e saia pelo poder que é no nome de Jesus. Seja liberta, seja a família restaurada, arregace mesmo. Agora eu estou lhe ajudando e você vá para a luta. Não desista. Enquanto você estiver na terra, você vai estar lutando pela sua família, lutando pelos seus filhos. Ore com seus filhos na dormir, seja eles adultos. Ensine eles, os adultos, a orar, a buscar o Senhor, a chamar por Jesus. Aprenda a orar a sua casa, sair orando a sua casa, repreendendo. Aprenda a chamar Jesus. Aprenda as armaduras e as armas infalíveis, poderosas para destruir a destruição das fortalezas. Ordene que Satanás saia com tudo que é dele e largue tudo que é seu. A paz, o amor, o perdão, a comunhão, a vida com Cristo. E você que ainda não tem Jesus, receba Jesus como seu Salvador. Você que já enfrentou isso, você que está enfrentando iguais e piores, Jesus é a solução, Ele te liberta. Seja liberto, se arrependa dos seus pecados, entrega a vida a Jesus. Seja você mulher, homem, criança, adolescente, em nome de Jesus, diga: Senhor Jesus,
Eu estou apavorada, apavorado, me socorre, vem me livrar, vem me salvar, vem me libertar. Me receba como teu filho, como teu filho, tua filha. Perdoa os meus pecados e tudo que eu fiz que eu não tenho te agradado. Me socorra, Senhor. Venha ser o meu socorro, o meu libertador, em nome de Jesus. Eu te recebo e me receba como teu filho. Escreve o meu nome no livro da vida e apaga minhas transgressões. Eu te abençoo e convido você para dar o seu like, para compartilhar com 50, com 10, com 20, com 7, de 7 em diante. Como eu já disse, 50. Hein? Seus amigos, seus pontos de contato, seus vizinhos, aqueles que não são crentes, não tem nada a ver que é só para crente, é para você. É para você que quer ser ajudado, é para você conhecer a vitória. Amém? Deus te abençoe. Se inscreva. Envie para tantas pessoas para se inscrever, ensine como se inscrever, dê o seu joinha, compartilhe. Deus te abençoe, ó. Eu conto com você. Deus abençoe.